Para quem não está familiarizado com o termo back-office, né? Back-office da área comercial, o que é back-office? Então, para quem não está familiarizado, né, com essa equipe ou com esse trabalho, o back-office nada mais é do que aquela galera que cuida da parte administrativa comercial, né? É o pessoal que faz a venda acontecer, né? Então, ele está ligado a todos os setores que tem dentro da empresa e ele faz esse repasse, essa gestão de informação para o nosso força de vendas, né? Então, muitas vezes, se não é automatizado, é ele que implanta um pedido, é ele que controla o estoque, né? Possíveis rupturas ou não, é ele que tem apoio à logística para um rastreio, uma avaria num produto, muitas vezes uma resolução para o cliente. Ele tem ponte com o saque, quando essa empresa tem um departamento de saque, né? Muitas vezes ele está ligado ao financeiro, em todos os processos analíticos e financeiros de um cliente, mas também a parte fiscal, documental, faz gestão de contratos, muitas vezes dentro da organização, né? Dos clientes. Então, é a retaguarda, né? É aquele pessoal que está interno fazendo com que aquela venda aconteça da melhor forma possível, né? Para que chegue do cliente e o pós-venda também aconteça da melhor forma. Legal, cara. E assim, back-office não é muito normal nas empresas. Eu acho que isso é algo mais dentro do B2B, dentro de indústria, ou operações comerciais um pouco mais robusta, né? Como é que a gente pode entender as rotinas de um back-office, ou até mesmo quando eu preciso de um back-office dentro da minha operação comercial, na visão de vocês? Cara, eu entendo que a empresa vai precisar de um back-office quando a estrutura dela é mais robusta, quando ela tem vários processos e ela precisa dar ritmo, da organização para esse processo comercial. Porque muitas vezes eu tenho time de vendas interno, que às vezes fazem já esse papel operacional e burocrático dentro da área comercial, mas eu tenho um time de campo, muitas vezes são os nossos representantes, né, que a gente chama de força de vendas. Então, nesse momento, eu preciso de um ADM interno, né, de um administrativo interno, porque eu preciso repassar as informações e dar suporte para esse time que está na rua, porque eles não estão internamente, muitas vezes eles não sabem o que está acontecendo dentro da empresa, dentro da indústria, né? Então, aí se faz necessário um administrativo de vendas, né? Porque eles olham o todo e entregam essa informação para quem está na rua, quem está em campo, quem está trabalhando para vender efetivamente, né? Entendi. Então, no caso, são mais operações que têm o arquétipo de ter um representante comercial, ou tem operações normais, por exemplo, de indústria, que vai vender para distribuidores, que tem também essa configuração? Tem também, tem também. A partir do momento que eu tenho uma operação mais direta com o cliente, não passando muito por uma pessoa de vendas, né? Às vezes o pedido entra direto por um portal, né? Eu não preciso de um vendedor efetivo ali. Às vezes eu tenho um e-commerce B2B, as vendas entram por ali. Então, eu não tenho uma figura de um vendedor naquele momento. Então, eu preciso de um back-office. Porque eu preciso de alguém que organize esse todo e entregue isso também para o cliente. Então, são dois momentos, né? Sim. O momento em que eu tenho um time de força externo, que eu preciso dar suporte para ele. E outro momento que eu não tenho uma figura de vendedor, mas eu preciso também que a venda aconteça, né? E aí, existem vários formatos de back-office, né? Algumas empresas, elas têm o back-office só para organização de mais documental, contratos de cliente, atualizações de tabela de preço. Então, ele é uma ponte entre o setor que organiza para que todo o resto desenrole, desenvolva, né? E você acha, na tua experiência, tá, que quem trabalha como back-office tá a um passo de trabalhar com vendas? Ou você acha que são carreiras distintas? Por mais que o back-office trabalhe com o time de vendas, ele pode, às vezes, ser promovido e ir para o financeiro, para o RH. Como é que funciona numa operação maior? Sim. Eu já vivi as duas situações. Já vivi em pessoas do meu time. Eu já fui gestora de administrativo de vendas, então já tive pessoas que estavam no back-office e migraram para vendas, se tornaram vendedores, porque eram mais comercial, tinham mais esse perfil, mas também já vi pessoas do meu time e ajudei até na evolução para que eles se tornaram financeiro, por exemplo, né? Que legal. Então, ele está muito no meio ali do caminho, né? Ele defende o cliente, ele está muito próximo da venda, ele cuida da venda, mas ele também defende os processos internos da empresa.
empresa. Então, vai muito do perfil da pessoa, né? Ele pode sim se tornar um vendedor, mas ele pode sim trabalhar num financeiro, numa logística ou em outro departamento. E eu imagino que, assim, quando essa pessoa se torna vendedora, ela tem uma bagagem, uma experiência de sistema, de produto, de código que o representante de vendas ou o próprio vendedor interno e externo, ele não tem, né? Exatamente. É porque ela vive a cadeia como um todo, né? Ela acompanha o processo desde a compra, por exemplo, de uma matéria-prima com a galera lá dos suprimentos, né? Até a logística, o pós-venda. Então não fica só na interface empresa-cliente. Ela dá o suporte como um todo. Ela tem a visão macro do negócio, né? Ela precisa fazer a gestão do todo para que esse produto saia de dentro da empresa e a venda efetivamente acontece para o cliente, né? Olha que interessante, cara. Eu não imaginava. E aí a tecnologia é algo fundamental para esse profissional, né? Exatamente. Quanto mais tecnologia ele tiver na mão dele, mais agilidade ele vai ter em ajudar o time de força de vendas. Então, né, quando ele tem um time para ajudar externo. Porque se ele estiver envolvido em muita burocracia, em muita processos não automatizados, a gente entende que ele vai para uma planilha Excel, ele vai para outros tipos de controle. E aí a gente entende que não é fluido, né? Muitas vezes, né? E a partir do momento que ele passa a ter a automatização, por exemplo, ele tem uma plataforma que o cliente consegue se autoatender. Porque às vezes a demanda vem de fora. O time de força de vendas pede para esse administrativo de vendas encaminhar a segunda via do boleto para o seu cliente. Então, o força de vendas está demandando atividades para esse back-office. E aí, a partir do momento que ele precisa executar isso tudo, às vezes ele tem em campo 100 representantes, sei lá, o tamanho do porte da empresa, né? Vamos aí desde uma empresa de 20 até uma empresa de 100, 200 representantes. Claro que às vezes não é um só back-office, né? É estruturado, dividido por carteira e tudo mais. Mas a partir do momento que ele começa a fazer operações muito que poderiam ser automatizadas, cara, ele tá perdendo tempo de ajudar o time de campo. Às vezes ele não tá identificando que pode ter uma possível ruptura de um produto e não tá sinalizando isso pro time dele, né? Então, quanto mais automatização, sistemas, softwares que ajude o que é mais robotizado ele fazer, cara, melhor ele vai acompanhar o todo e atuar nos pontos estratégicos para conseguir que o resultado aconteça da empresa, né? Olá, Leandro Munhoz dos Super Vendedores e do podcast Papo de Vendedor, e eu tenho um convite para você. Conheça agora a pesquisa Panorama de Vendas lançada pela RD Station. Tenha dados sobre o mercado de vendas, sobre a nossa profissão. Faça benchmark do seu mercado com outros mercados e descubra se você está batendo sua meta, se você está tendo sucesso frente aos seus competidores do seu mercado. Essa pesquisa ela é gratuita. Você pode fazer o download clicando no link que aparece aqui, que acompanha esse vídeo, e você vai ter insights valiosíssimos para sua operação comercial ou, se você é vendedor ou vendedora, para sua carreira. Vai lá, baixa a pesquisa, porque eu tenho certeza que você vai ter insights valiosos para poder vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Tamo junto?